Salve, salve meu amigo, salve, salve minha amiga, estamos no ar com mais um O Papo é Música aqui pela ISTV HD e pelas nossas redes sociais, no facebook.com/, ISTV Litoral Norte e no nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/, O Papo é Música. Hoje eu converso com Rafael Tavares, que é violinista. Olha só que bacana, um instrumento absolutamente diferente, mas ele que nasceu em berço musical, desde os 4 anos envolvido com música, aos 9 anos teve o seu primeiro instrumento que ele ganhou numa data de aniversário, depois disso foi desenvolvendo, participando de projetos sociais, até chegar onde está hoje, que é acompanhando músicos e também fazendo eventos, principalmente em casamentos. Então, vamos falar desse setor da música, ou seja, ainda falando de empreendedorismo, mas também falando do lado gostoso que é tocar um instrumento. Então fique comigo, porque nós estamos hoje com Rafael Tavares, aqui no Papo é Música. Rafael Tavares, então, muito obrigado por sua disponibilidade, por estar aqui conosco no nosso segundo O Papo é Música. Você já sabe, estamos com o Papo é Música aqui pela ISTV e também nas nossas redes sociais, aproveitando o melhor de cada um dos nossos convidados. Então, muito obrigado. Peculiaridades interessantíssimas do Rafael. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? Te acompanho já há algum tempo, seu trabalho aí. E estou feliz de estar aqui, obrigado. Muito bom, feliz você que nos deixa com a sua presença por aqui. Rafael, bom, entre o multifacetado Rafael, né, que tem aí várias vertentes e tal, mas a música é uma muito forte na sua vida. Aliás, ele começou aos 4 anos de idade. É a terceira geração de músicos na família. E como é que é essa história de nascer num berço musical e daí para frente ainda trilhar por um caminho tão peculiar? Porque, para quem não sabe, o Rafael é violinista. Olha que diferente e que legal a gente saber que, de alguma forma, isso também se torna popular. Conta pra gente, Rafael. Eu nasci numa família de músicos, né? Então, meu bisavô era maestro, né? Lá no norte do Paraná. Então deixa eu fazer uma correção, você é a quarta geração da família. Quarta geração da família já. Aí meu bisavô, ele começou a estudar música meio que sozinho assim, e ele era saxofonista, começou a tocar sax, né? E aí começou a dar aula de música, tal, até que se tornou maestro, enfim, né? Isso na década de 40, eu acho, 50, por aí. E aí, de lá pra cá, a família veio seguindo os passos dele, né? Então aí ele ensinou os filhos, aí tem os meus tios também, são saxofonistas, violinistas, enfim, tá a família inteira de músicos, né? E minha mãe, ela começou a estudar música ela começou a estudar música depois de casada, né? Ela casou, ela tinha acho que 18 para 19 anos, aí que ela começou a estudar música, né? Antes ela conhecia alguma coisinha, mas não estudou para valer, né? Depois que ela casou, ela se interessou de verdade. E aí ela começou a estudar e tal, e eu fui o cobaia dela. Então, para ela poder gravar as coisas que ela aprendia, ela me ensinava. Você foi o primeiro aluno da sua mãe? O primeiro aluno dela. E eu tinha 4 anos e pouquinho mais ou menos. E aí ela estudava, e para ela poder lembrar, para reforçar o estudo dela, ela pegava e me ensinava. E aí nisso eu fui, né, enfim, ingressei na área da música. Mas a minha paixão sempre foi violino, né? Então eu tenho um tio, que é da parte do meu pai, irmão dele, que ele é violinista. E aí desde pequenininho sempre olhava ele tocando, tal, acompanhava bastante o trabalho dele, assim, né? Ele tocava na igreja. E aí tem até um caso engraçado que minha mãe disse que eu pegava uns pedacinhos de pau assim e ficava fingindo que tava tocando violino, né? Às vezes ela comprava aquele antigamente, não sei se ainda tem, aqueles suquinhos, sabe? Que vem com formato de violãozinho, tipo aquelas coisinhas. E tal, Aí ela comprou uma vez naquela que era um formato de um violino. Aí eu peguei uma varetinha e aquele negocinho, ela encheu de água colorida, me enfiou um suco lá. E eu ficava fingindo que tava tocando. E aí, com 9 anos de idade, nós fomos de férias pro Paraná, pra casa da minha família. E eu faço aniversário em março, no dia 31 de março. E aí, era uma semana antes do meu aniversário. Aí eles chegaram pra mim e perguntaram o que eu queria ganhar de presente de aniversário. E aí, na lata, eu respondi, eu quero um violino. Aí ele, mas um violino? Você não quer um carrinho? Você não quer um brinquedo, um videogame, não sei, alguma coisa? Eu falei, não, eu quero um violino. Aí a gente estava numa cidade chamada Rosário do Ivaí, no norte do Paraná, né? Fica mais ou menos 200 km de Londrina. E aí nós fomos para Londrina para poder comprar, né, o tal violino. Aí minha mãe não colocou muita fé, assim, apesar de ela já era professora e tal, já estava envolvida na música.
Mas 9 anos de idade, pedir um violino, uma criança, né? Você não bota muita fé. Aí pegou, comprou o violino mais vagabundo que tinha. Pagou, na época acho que pagou uns 100, 150 reais um violino, era bem baratinho. E só que daí, no primeiro dia que eu peguei, né, o violino, já saiu uma musiquinha, já saiu um negocinho. Aí tinha uns primos meus, né, que a gente tava na casa que eles eram violinistas também, já começaram a me ensinar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu lembro que no primeiro dia eu já toquei uma frasezinha pequena lá de uma música, né? E aí na volta, quando nós íamos embora, no caminho, paramos em São Paulo, tinha um professor de violino, que é amigo da família, nossa, até hoje, né? E aí já parou na casa dele e já falou, eu quero que você dê aula pro Rafael, assim, assado, vamos combinar, não sei o que. Aí beleza, aí começou. E aí, durante 9 anos seguintes, eu ia para São Paulo a cada 15 dias estudar violino. Né? Poxa vida, hein? Quer dizer, você viajava cerca de 400, 500 quilômetros, praticamente. É isso. No início eu ia toda semana, né? Aí, só que daí é muito caro, né? Pra poder ficar viajando, mas na época, porque não era igual hoje em dia, que você tem YouTube na mão, você tem WhatsApp, você faz uma chamada de vídeo com o professor, você tem aula. Antigamente não tinha, né? Então, Malemar tinha telefone em casa. Eu lembro até uma vez que eu fiquei em dúvida numa lição, e aí ligamos pro professor, tipo à noite, assim, pra ficar mais barato e tal, naquela época. Aí ele me explicou, tocou lá do lado, eu tocava do lado de cá por telefone, assim, um negócio muito louco. E assim, mas foram 9 anos, né, nessa pegada, assim, de ir pra lá, aí ficava na casa dele, né, passava 3, 4 dias, teve vezes eu chegava a passar 15 dias lá com eles, na época de férias, assim, e sugava o máximo possível, porque tinha ele e os filhos dele, que também tinha mais ou menos a mesma média de idade e também na mesma média de estudo, né? De aprendizado. De aprendizado. Momento. Então a gente meio que estudava quase que a mesma coisa, então um ajudava o outro, então era como se fosse uma república de violinista lá, então aproveitava o máximo possível, sugava o máximo. É interessante porque, veja só, né, hoje a gente vê a garotada, principalmente nessa linha de instrumentos, muito difícil um garoto de 9 anos se interessar por um violino. Claro, você tinha ali sua família, você tinha alguma referência que eram seus tios e primos e tal, que estavam ali. Mas você despertou e mais do que isso, você ganhou violino e já saiu tocando. Sim, então foi seu instrumento de predileção mesmo. Você toca o piano no começo, mas você toca algum outro tipo de instrumento? Toco, mas não digo que toco, né? Eu digo que eu brinco nos outros instrumentos. A gente tem uma noção de vários outros instrumentos, né? Mas tocar mesmo para valer é só violino. Perfeito. Agora, eu estava até, antes de nós começarmos aqui, eu estava conversando com o Renan. Rafael. Com o Renan. Eu estava falando com o Renan. O Renan é nosso editor e ajuda na direção do programa aqui também. Nós estávamos falando justamente isso, da popularização, né? O quanto, nem tanto a popularização, mas o que nós vivemos uma sociedade, no Brasil, não tem uma cultura muito voltada para a música clássica. Né? O violino basicamente é da música clássica, ele nasceu dentro da música clássica, enfim. Mas a gente vê muitos outros setores, muitos outros gêneros adotando o violino como um instrumento experimental. Então nós temos aí já, no country é até covardia dizer, porque se usa muito, mas em outras praias, como o rock, nós já ouvimos o violino, algumas coisas assim. Como é que você vê essa popularização do violino e essa incursão, essa inserção do violino nesses outros gêneros? Olha, eu acho isso extremamente bom, né? A galera que é do mundo clássico mesmo, que é acostumada em tocar em orquestra e tal, não é o meu caso, né? Apesar de eu ter tido projetos, enfim, mas eu fui mais para esse lado popular do que para o lado clássico de fato. Mas a galera do lado clássico tem um pouco de preconceito com essas coisas, né? Nossa, um violino, não sei o quê. Porque assim, no mundo da música, o violino e o piano são instrumentos extremamente elitizados, né? Apesar, né, de ter muitos projetos sociais pelo mundo afora, mas um violino hoje, né, de qualidade, um instrumento realmente bom, você não paga menos do que R$5.000, né? Então isso assim para ser o... Ou seja, dificulta muito a vida de um garoto que, se para ganhar um violão já é difícil, imagina um exatamente. Violino. Então assim, o encordamento hoje, por exemplo, o encordamento do meu violino, por exemplo, o jogo de cordas, são 4 cordas, custa R$800. Um jogo de cordas, pra você ter ideia. E dura ali 3, 4 meses, já tem que trocar. Então assim, não é... Tem as opções mais baratas, mas se você quiser ter realmente um instrumento de qualidade, você tem que gastar muito dinheiro, né? Você tem que investir muito. Então, assim, não é qualquer pessoa que consegue ter acesso, né? Existe, lógico, os violinos bem baratinhos, tal, que você consegue comprar com R$200, R$300, você compra. Tanto que o meu primeiro violino custou R$150.
Mas, então assim, mais a galera do mundo clássico tem um pouco de preconceito com isso. Mas eu acho que é bom, porque, por exemplo, eu trabalho desde 2010 com projetos sociais, né? Eu tive o prazer de criar aqui na nossa região três projetos de orquestra. Inclusive um deles foi em parceria com o maestro João Carlos Martins, né? Sim. E aí, para você poder formar público para essa galera, não adianta você chegar tocando Mozart, tocando Vivaldi, tocando Paganini, que ninguém vai entender nada. O cara vai olhar, legal, bacana, valeu, tchau, vou ali ouvir outra coisa. Entendeu? Então, para você trazer essa galera, você tem que tocar rock and roll, eu toco rock, você tem que tocar sertanejo, tem que tocar até funk rola com o violino. Então, era uma coisa que eu usava muito isso, para poder trazer esse público para o mundo clássico. Então, primeiro você agrada, né, o público com que ele gosta de ouvir, fala, você gostou? Gostei. Agora eu preciso que você ouça um pouquinho do meu lado agora. Sim. Beleza, então eu vou ouvir. E aí a pessoa vem. É uma troca, né? É uma troca. Eu sempre digo o seguinte, tudo é uma via de mão dupla. Sim. Até para quando nós vamos nos apresentar, por exemplo, até sugiro muito isso. Primeiro diga seu nome, porque você já entregou alguma coisa para a pessoa e depois você vai ouvir o nome da outra pessoa. A mesma coisa é em qualquer situação que você queira mostrar algo. Então eu vejo que é dessa forma. Mas falando dessa linha da sua iniciativa, principalmente na música clássica, na sociedade, ou seja, inserindo isso como projeto social, por que te deu esse estalo? Como que você viu isso? Em que momento você falou, bom, eu preciso levar isso para a galera e o violino é um instrumento, sim, popular, que a gente consegue? Aqui, quando eu comecei a estudar violino, né, eu sempre morei aqui, apesar de estudar em São Paulo, mas sempre morava aqui e estudava lá. E na época não existia professor de violino aqui. O máximo que você tinha era pela igreja, né? Mas é um ensino ali muito limitado, né? O ensino da igreja. E desde quando, o primeiro dia que eu peguei o violino, né, eu falei para minha mãe e meu pai que eu queria ser músico profissional, né? A minha ideia não era tocar só na igreja, eu queria, enfim, fazer a música acontecer na minha vida. E eles tinham já essa noção. Então, bom, então já que você quer ser profissional, você tem que estudar com um profissional. Então, por esse motivo que eu fui estudar em São Paulo, né? E por muitos anos não existia professor aqui, né? E para você ter ideia, eu fui o primeiro professor de violino profissional aqui na nossa região, né? Não existia, né? Depois de alguns anos que aí veio o Projeto Guri, veio até o maestro Bartolomeu aqui, que montou a orquestra aqui de Caraguá na época. Mas depois de muitos anos, eu já era profissional, já tocava, já estava, né, vivendo a minha vida da música já. Mas na época que eu era estudante, não existia. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Bom, eu preciso fazer alguma coisa pelo litoral na área da música, principalmente com o violino, né? Até porque não existia violinistas aqui, eu era o único. E aí um dia, eu estava com 15 anos de idade mais ou menos, eu fui fazer um teste para uma orquestra, né? Enfim, na época eu estava fazendo vários testes, né? Na época de estudante e tal. E sempre que ia fazer os testes, alguma coisa acontecia que não dava certo, né? Não passava. Teve uma vez, para você ter ideia, eu estudei uns 6 meses para fazer o teste, beleza. Aí chegou na hora de fazer a audição, lá na escola, né? Cara, no momento que eu entrei na sala para tocar, para fazer a audição, meu violino desafinou todinho, voltou todas as cordas. Do nada, assim, tava afinadinho, legalzinho. É a história do ar-condicionado, não? Não, na época eu nem lembro se tinha ar-condicionado, mas acho que não. Cara, não sei, aconteceu do nada, desafinou todo. E assim, você tem uma única chance, o cara não vai esperar você afinar, afina lá depois você volta. Não deu certo, ok, tchau, volta ano que vem. Acabou. E aí, cara, toda vez acontecia alguma coisa, ou desafinava, ou eu não tocava direito, estudava. E essa audição era para participar de alguma orquestra, alguma coisa? Sim, era para uma orquestra em São Paulo, né? E aí, no último teste que eu fui fazer, eu tava com 15 anos, eu fui fazer e também não deu certo. E aí eu parei, pensei, falei, mas quer saber? Já que eu não consigo passar em teste nenhum, eu vou ter a minha própria orquestra. E falei isso pra mim mesmo, e ficou. Eu tinha 15 anos de idade. 10 anos se passaram, né? Isso foi em 2004, tinha 15 anos. 2014, eu tava no palco, aqui no Teatro Municipal de São Sebastião, regendo a minha própria orquestra, que eu tinha montado, que era um dos meus projetos. E eu não tinha me tocado, né? Você tem formação como maestro? Formação superior não, né? A minha formação como maestro, tenho cursos, né? Enfim, okay. Mas como superior não. É de vivência mesmo. De vivência. E aí, só que assim, só voltando, você entender, né? Em 2010, eu fui convidado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião para montar uma orquestra de câmara, né? Que é uma orquestra só de violinos. E a partir daí
que foi quando eu comecei a me enxergar como alguém que poderia fazer diferença na vida, enfim, na vida de jovens, na vida aqui da nossa região, né? E aí comecei com a Camerata, e aí em 2012 eu mandei um projeto em parceria com a Secretaria de Educação, de Cultura, para a Petrobras, para um patrocínio para um projeto maior, que foi essa orquestra que eu, 10 anos depois eu estava regendo, né? E aí, graças a Deus, foi contemplado e tal, a gente ganhou o patrocínio e tudo. E aí em 2013 começou o projeto, e em 2014, um ano depois, a gente estava fazendo a nossa primeira apresentação. E aí nessa primeira apresentação, quando eu estava regendo a galera lá no palco, passou um filme na minha cabeça de 10 anos antes, exatamente o dia que eu falei. Você sendo rejeitado lá atrás e agora à frente de uma Exatamente. orquestra. Aí que eu me toquei, falei, caramba, eu tô fazendo diferença na vida de um monte de gente. Mas isso tipo, levou 4 anos assim, pra mim me tocar que o que estava acontecendo era uma coisa que eu tinha falado muito antes, assim, né? Então, e é engraçado, né? Então você que está ouvindo aí o Rafael contar, olha só como é interessante em todos os setores da música, o quanto tudo é muito difícil, né? Veja por quantas rejeições, então o caso Rafael. Agora o importante disso é perseverar, né? E é você buscar alternativas, ou seja, nós já falamos isso, inclusive até o meu primeiro convidado na semana passada foi o Daniel Carlota, que você conhece bem. E nós falávamos sobre o empreendedorismo dentro da música. E quando a gente fala de empreendedorismo, muita gente pensa só no mundo comercial, no mundo empresarial. Quando, na verdade, empreender na música é essa perseverança também, né, Rafael? Sim. Tanto que você depois, inclusive, depois, ou paralelo a isso, você começou também a trabalhar essa área como coach e outras coisas mais, né? Sim. Mas dentro da música, o que eu vejo é essa perseverança, esse interesse. Agora, nessa questão da Câmara que você montou, né, da orquestra que você montou, e depois com o projeto da Petrobras, os alunos, para aquisição dos instrumentos, como é que funcionou isso? Então, aí esse patrocínio foi justamente para isso, né? Okay. Então a gente comprou 24 instrumentos, eram 24 vagas, né? A gente atendeu jovens de 13 a 16 anos, né, da rede pública. Então era assim, jovens a maioria baixa renda, né? Então era em situação vulnerável, que não tinha pai, não tinha mãe, ou enfim, sofria abuso, esse tipo de coisa, né? E foi um aprendizado e tanto na minha vida, foi um projeto maravilhoso, assim, que eu pude, né, vivenciar, pude fazer acontecer, né? E aí esse patrocínio foi para isso, a gente comprou todo o material, né, e os instrumentos eram emprestados para esses alunos, então o aluno podia levar para casa, estudar, enfim, né, porque... Enquanto ele se mantivesse na equipe, ele tinha o direito, podia usar logicamente, utilizando e fazendo bom uso e conservação e tal. E assim, foi um projeto que deu muito certo, né? Ele ficou até no início de 2018, finalzinho de 2017, mais ou menos, quase início de 2018. Ficou ativo, depois mudou a gestão, enfim, aí acabou encerrando, né, o projeto, acabou o patrocínio também. Mas nesses 4 anos de orquestra, hoje, por exemplo, tem 2 alunos que são professores e vivem da música hoje. Era o que eu ia te perguntar, se daquele grupo alguém se sobressaiu e conseguiu seguir. Nós tivemos vários alunos bons, né? E era molecada assim, cara, sensacional. Assim, tinha uma menina, o nome dela é Ana Paula, ela ainda toca até. E hoje, pra você ter ideia, ela estuda com um professor que foi meu aluno de um desses projetos, né? E, cara, a menina chegou... Ela não tocava nada, não entendia nada de música. Ela chegou e tal, olhou pro violoncelo, falou, eu quero tocar violoncelo. Aí eu olhei assim pra ela, você quer violoncelo? Você não prefere violino e tal? Não, eu quero violoncelo. Então, beleza. Cara, 6 meses depois, a menina tava destruindo o violoncelo, cara. Tocando demais mesmo, assim. Você dava qualquer coisa na mão dela, ela tocava. Ela é super inteligente, assim. Então, assim, a gente teve vários talentos. Tinha uma outra menina também com violino. Enfim, teve vários alunos, né? Mas, infelizmente, né, não são todos, apesar de ter muito talento, assim, mas não são todos que querem seguir uma carreira musical, né? Mas, graças a Deus, tivemos 2 que Mas, de alguma forma, né? foram influenciados por esse meio para poder seguir suas vidas de algum jeito. Sim. Agora, você está falando para mim do violoncelo, uma curiosidade que eu tenho, Rafael. A diferença do violoncelo para o contrabaixo, é só o formato de tocar? Um é com arco e o outro é com os dedos? Não. A família das cordas, né, na área violinística, vamos dizer assim. Então começa pelo violino, aí vem pra viola, que é a viola de arco, né, que parece um violino um pouquinho maior, aí vem o violoncelo e por último o contrabaixo. Okay. O contrabaixo, o clássico, você toca com arco normal, só que ele tem quase 2 metros de altura, né, então você toca em pé,
Ou se for tocar sentado tem que ser um banquinho mais alto. A técnica de tocar é diferente de um violoncelo, né? O violoncelo parece um pouco mais com o violino, né? Até quem toca violino até arranha um pouquinho de violoncelo, né? A diferença está no timbre, um é mais grave, outro mais agudo. O contrabaixo é extremamente grave, né? Como o nome já diz, é o contrabaixo mesmo, né? O violoncelo faz o papel do baixo, a viola do tenor e o violino do soprano ou contralto, né? Então, geralmente se usa 2 violinos, uma viola, um violoncelo e um contrabaixo, vamos dizer assim, um piano, né? Então seria soprano contralto com o violino, tenor com a viola, baixo com o violoncelo. Também pode se fazer o tenor com o violoncelo, com o violoncelo, né? O baixo ou o tenor. E o contrabaixo, aí só o contrabaixo mesmo, né? Porque daí é muito grave, né? Entendi. Então, essa chama tessitura, né? Então, sim. Desde o muito grave até o muito agudo, né? Muito legal. Rafael, me dá só um segundo, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui, mas voltamos já, temos muito a conversar ainda. Olha que papo diferente e interessante. Para você que está acostumado com o meio comum no meio da música, baixo, guitarra, bateria e afins, veja que também aqui com violino é muito legal. Então fica aí, a gente volta já, não sai daí não. Se você ainda não conhece o sistema de portaria remota, precisa falar com a Lion Zeladoria, que oferece praticidade, segurança, redução de custos e o melhor suporte operacional do Litoral Norte, o que faz toda a diferença nesse tipo de serviço. Quer saber mais? Então acesse lionzeladoria.com.br. Tecnologia aliada à tradição de mais de 20 anos de quem sabe tudo de controle de portarias no Litoral Norte. O Caraguá Praia Shopping já recebeu a coleção Primavera-Verão 2021. São 57 lojas com vários segmentos. Um shopping completo com 3 pisos. Elevador panorâmico, varanda com vista para o mar. Venha conhecer o Caraguá Praia Shopping, na Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro Caraguatatuba. De volta com o Papo é Música aqui pela ISTV e também nas nossas redes sociais. Deixa eu até fazer aqui uma parte. Se você está nos acompanhando nesse momento diretamente pelo YouTube, já ativa aí o seu sininho, se inscreva no nosso canal para receber nossas informações, nossas mensagens. Todos os sábados nós temos um novo convidado para falarmos, obviamente, de música. Tanto que estamos aqui no Papo é Música. Então eu sempre tenho amigos, tenho convidados que trazem, abrilhantam e traz um universo diferente, como é o caso hoje do Rafael Tavares, que está falando de um instrumento muito pouco popular, né? Embora já tenha se popularizado, que é o violino, mas que tem grandes chances, inclusive até mesmo de se fazer uma carreira rentável, não é isso, sim, Rafael? O Rafael, inclusive, que passou num dado momento a usar o violino como sua forma de subsistência, inclusive em casamentos, festas e afins, né? Conta pra gente dessa passagem. Eu comecei meu primeiro casamento que eu toquei foi em 2002. Então, vai fazer... Antes de você falar do primeiro, como que surgiu isso na sua vida? Por que você entendeu que poderia entrar nesse meio? O que te despertou para isso? Quando eu ganhei, né, o violino, eu falei que queria ser músico profissional, né, eu já tinha conhecido o meu professor, né, que é o Carlos. Então assim, só que ele morava em São Paulo, então é uma outra realidade, né? Lá tem orquestras, tem evento de segunda a segunda, 24 horas por dia. Então, e ele é um cara que ele era eletricista, uma vez tomou um choque, ficou com medo da profissão e ele já estudava violino, né? Desde pequeno também. E a paixão dele era o violino, ele falou, quer saber, eu vou investir com o violino. E aí ele entrou de cabeça no violino e se deu bem na vida, né? Até hoje, então... Pra você ter ideia, através da música ele já conheceu mais de 80 países aí pelo mundo. Então, vejam o que é a música na vida de uma pessoa. E isso, né, na época,
foi o que me inspirou a também seguir os mesmos caminhos. Eu falei, caramba, olha que legal, ele toca em tal lugar, toca em orquestra, faz isso, faz aquilo. E aquilo, na época, eu tinha 8, 9 anos de idade, então aquilo encheu meus olhos e falei, é isso que eu quero pra minha vida. Né? E aí comecei a estudar já com esse intuito. Né? E aí eu comecei a estudar em 98, então em 2002 foi quando eu comecei a fazer os eventos. Então comecei a tocar em pequenos eventos. Na época eu cheguei a tocar em restaurante, tocar em aniversário. Você e o violino só acompanhando alguém? Então, na época, como eu era muito novinho ainda, então eu usava playback, né? Então era eu com o violino, e aí o professor passou uns playbacks. Na época eu usava ainda Discman ainda, sabe, aquelas coisas. Então comprei uma caixinha de som, um microfonezinho e tal, e aí ia pros lugares, fazia às vezes 1 hora, 2 horas de repertório, assim. Um repertório mais aquele clássico popular, né? Certo. Da linha do Frank Sinatra, aquelas coisas assim. E aí eu comecei a fazer pequenos eventos. Meu primeiro cachê, pra você ter ideia, eu ganhei R$20. Aí depois o segundo já foi pra 50. E assim foi indo, né? Mas quando começou pra valer mesmo, assim, ficar profissional de verdade, foi em torno de 2005, mais ou menos, pra frente. De 2002 a 2005, mais ou menos, foi aquele período probatório, né? Você vai fazendo evento mais de graça do que pagante, né? Como todo mundo que começa, né? E aí vai fazendo nome, tá? A pessoa vai te conhecendo, até que chegou em 2005, cara, eu tava fazendo evento quase todo dia. E aqui, morando aqui. Né? Então, como aqui na época, e até hoje ainda, né? Não existe projetos de orquestras profissionais mesmo, né? Só existia longe. E eu sempre morei aqui. Então, a minha única alternativa é ou fazer um evento pra viver, pra tocar como profissional, ou não fazer nada, né? E aí foi por onde eu fui por esse caminho. E aí de 2005 até 2008 foi a época que eu estourei aqui, assim, todo mundo me conhecia, era o famosinho da região na época, né? Então, todo lugar que eu ia, o menino do violino, era o menino do violino, né? E aí, em 2008, eu decidi parar tudo e fui servir a Marinha. E aí, servi a Marinha de 2008 até 2009, né, finalzinho de 2009, fiquei parado. Então, a galera me ligava, tá, tô no quartel, não posso. Chega uma hora que ninguém mais lembra de você, né? Aí, quando eu saí da Marinha, já não tinha mais os eventos, não tinha mais nada, aí tive que voltar. Só um detalhe, a Marinha foi por opção ou... Sim, por opção. Você queria mesmo ingressar na Marinha? Na verdade eu queria servir a aeronáutica, né? Mas aí cheguei até aí no CTA e tal, aí chegou lá, você não mora aqui, tem que ser residente aqui da região para poder fazer. Aí a única opção era a Marinha, que era em São Sebastião, né? E aí me alistei na Marinha e aí alguma coisa me dizia que eu iria aprender alguma coisa de bom lá dentro, né? Então, até tem uma história engraçada que quando eu tava na fila, né, pra fazer os exames da Marinha e tal, chegou um sargento, na época, eu sou magro hoje, né, na época era mais ainda, chegou assim, olhou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu quero servir e tal. E magrelo desse jeito, você vai sair voando, lá no quartel venta demais, que não sei o que, começou a brincar assim. Eu falei, não, eu quero ir, nem que seja pra lavar banheiro, mas eu quero ir. Eu falei, então tá bom. E aí, um belo dia eu tava em casa, e aí o telefone tocou e era o resultado que eu tinha passado, né? Em todos os testes e tal, pra me servir. E, só que daí eu tive que deixar tudo que eu tava fazendo. Inclusive, na área do empreendedorismo, eu tinha acabado de montar um primeiro negócio, né? Fora da área da música. Tive que parar tudo pra ir servir a Marinha. E aí foi uma experiência incrível, aprendi muita coisa. Eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu entrei moleque e saí homem, né? Então, muitas das coisas que eu aprendi lá na Marinha eu trago até hoje comigo pra minha vida, né? Então valeu a pena, né? Apesar de ter tido que parar a carreira, tudo, mas valeu muito a pena, né? Mas enfim, aí depois disso, né? De 2010 pra frente foi quando eu tive o convite pela prefeitura, né? Um professor meu, que ele estava de diretor de cultura na época, ele foi meu professor de artes na época do colegial, ele me deu aula, eu devia ter uns 12, 13 anos mais ou menos. Por um acaso ele lembrou de mim, falou, tem um Rafael que toca violino. Mas ele nem sabia se eu estava tocando ainda, se não estava. Aí me ligou, falou, a gente tá com um projeto assim, assado, você quer assumir? Ele nem sabia se eu tocava ainda não. Aí eu falei, quero, lógico. Aí foi onde eu tive essa retomada, né? E aí em 2012 foi quando eu profissionalizei de verdade mesmo aí eu montei uma empresa mesmo, né? De assessoria de músicos para casamento. Como aqui na nossa região é muito forte a área de casamentos, né? Principalmente Ilhabela, né? Costa Sul de São Sebastião. E então o que eu fazia sozinho com o violino e um playback eu comecei a fazer com músicos, né? Com músicos ao vivo mesmo. E essa assessoria como é que funciona? Você tem músicos ligados a você, você coordena? Sim, isso, meio que agencia? Isso, hoje a gente
juntando o grupo todo, deve estar em torno de quase 150 músicos, mais ou menos, profissionais, né? Entra aqui no litoral e fora também, né? Tem na capital, Vale do Paraíba... Tem e você vai para onde te chamar? Sim, qualquer lugar. Inclusive, até no final do ano passado, nós fomos na Paraíba fazer um evento lá. Então, olha aí, você que está ligado e tem algum evento e queira uma música de qualidade, uma música clássica, e aí não deixe de falar com o Rafael, não. Você vai ter o contato dele aí na sua tela. Entre em contato que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então assim, só que em 2012, né, eu comecei eu e mais um músico, um amigo meu, né? Aí era um violino e um piano. Aí, um belo dia, mandou, eu queria um violoncelo. Aí já vai eu atrás de um violoncelo. E aí, conforme a demanda foi aumentando, os músicos foram se agregando, né? Então, convidava um amigo, um outro músico, aí um outro indicava o outro. E hoje, né, alguns anos depois, hoje a gente está em quase 150 músicos profissionais já. Então funciona assim, né? Eu tenho esses músicos, né? Então a gente faz uma análise, né? Com os noivos, enfim, com o cliente, vê o que exatamente ele precisa, o que ele busca de verdade, né? E aí eu direciono esse cliente, né? Então uma coisa que eu uso muito, por exemplo, agora eu fiz semana passada um casamento para 10 pessoas. E aí a noiva queria um monte de música. Eu quero 3 violinos, eu quero violoncelo, eu quero sax, eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ia ter mais músico que convidado no casamento dela. Então, assim, não é porque ela tá pagando que ela pode ter tudo que ela quer, né? Então, assim, para poder ficar um negócio bonito, um negócio legal, então o que eu faço? Eu entendo o perfil dela e falo, a melhor opção para você é essa. Tudo bem? Tudo bem, então vamos. E aí, quando ela vê o resultado depois, ela, agradece rios e fundos, né? Nossa, que lindo, maravilhoso. Então, ou seja, você inclusive auxilia a pessoa a economizar. Sim, ela tem uma imagem que eu quero 25 violinos, eu quero 12 saxofones e tal, sem a necessidade. Precisa condizer com o evento, com a necessidade real mesmo, né? Então, esse é um dos diferenciais que eu tenho. O pessoal sempre comenta sobre isso. Nossa, que legal, mas você tinha um orçamento que valia tanto e você me fez fechar com o que valia menos. Por que você fez isso? Aí eu explico, eu fiz isso para poder ficar mais bonito, para depois chegar lá na frente, né, de repente seu evento a parte musical não sai aquilo que você esperava, e aí você vai falar, o cara me enganou, o cara, né, poderia ter me ajudado. E de alguma forma também você está fidelizando o cliente. Com certeza, né? Pra você ter ideia, que casamento é meio difícil fideligizar, que geralmente a galera... Então, tudo bem, pode não te contratar novamente, ou não sei, de repente vai ter, mas ela tem um irmão, um primo, um tio, sim, alguém vai casar. Tem uma família, é isso que eu te falo, tem uma família que eu já toquei, acho que no 5º casamento da mesma família, cara. E aí eu toquei no casamento bem quando eu era novinho ainda, toquei no casamento, aí a irmã casou, aí depois a prima, depois não sei quem, uma amiga, e foi um passando pro outro, assim, já tá no 5º casamento, já da mesma família. Então fidelizou, né, dessa maneira. E tem acho que 1 ou 2 casos que eu lembro, de um casal que casou bem no início da minha carreira, assim. E aí eles fizeram, se eu não me engano, acho que foi 10 anos de casado, ou 15 anos de casado. E eles me recontrataram para tocar nessa comemoração de, acho que foi 15 anos de casado. Olha isso. Foi agora, foi uns 2 anos atrás. Lá na Ilhabela. E, então, assim, fidelizou, né? Fidelizou. Levou 15 anos pra voltar. E depois outra, de repente vai fazer um evento qualquer e tal, né? Sempre tem. E essas comemorações mesmo, né? De renovação de votos e tudo mais. Sim, Veja que é um campo vasto, é um campo realmente amplo. A música traz essa possibilidade para todos nós, né? Então, não é diferente na música clássica, com certeza não é. A gente, às vezes, tem preconceito de ambos os lados. Você falou muito do lado do músico clássico, né? Que não é muito afeito a essa questão do seu instrumento estar circulando em outros meios, afinal de contas, eu sou um violinista, não dá para me misturar com o rock, né? Mas existe o preconceito do outro lado também, dos populares acharem que o pessoal da área clássica são meio nariz empinado e tal. Tem mesmo esse choque, Rafael? Olha, do clássico pro popular tem. Do popular pro clássico eu já não vejo tanto, né? O que tem é a falta de conhecimento, às vezes, né? Porque, assim, a música clássica, se não existisse música clássica, hoje nem o funk que rola por aí não é uma coisa que seria impossível existir, né? Então, a música clássica é a base de tudo. É uma coisa que, inclusive, eu acho que não vai acabar nunca, né? Né? Da mesma forma que Beethoven lá viveu há 300 anos atrás, daqui 300 anos as pessoas ainda vão falar de Beethoven, né? Então assim, a base da música é a música clássica, né? Mas do meio clássico existe sim, né, essa coisa. Não é uma grande maioria, mas
Mas existem músicos que se nasceram no berço clássico, né? Então só conhece aquilo. Fica difícil, não é palatável outros tipos de gênero. E tem uma curiosidade que, assim, músico clássico, né? Por mais que ele queira tocar música popular, ele até toca, mas ele não vai ter aquele gingado da música popular, Sim. sabe? Já o músico popular, ele toca os dois. Ele toca o clássico e o popular, que é o meu caso, por exemplo, eu toco os dois. Mas, por exemplo, você pega um músico clássico e você joga uma Garota de Ipanema na mão dele, é até engraçado você ver o cara tocando, que é muito quadradão, assim, não tem aquele gingado, aquela coisa, sabe? E que músico popular tem, né? Então tem essa um pouco de diferença. É o que eu vejo assim, não tem muita... você não consegue sair, não tem muito incidental, não tem nada disso, não tem improviso, é muito difícil o improviso na música clássica, né? O improviso é muito pouco. Então, e aí você vê que nós que somos reles fuleiros do lado rock, vamos dizer assim, a gente troca isso, quem não canta se vira, quem não toca bem se vira também, por isso até você mesmo relatou aí, sua tentativa de passar por audições e nem sempre, hoje com a bagagem que você tem, imagino que na época também já tinha alguma, e ainda assim foi rejeitado algumas vezes. Sim, a música clássica, o estudo da música clássica é muito difícil, né? Para você ter ideia, durante os 9 anos de conservatório que eu estudei, eu estudava a média de 8, 10, cheguei a estudar 12 horas seguidas, sem parar, assim, pegar o violino na hora do almoço e parar meia-noite, assim. Então... É verdade, mas uma coisa que você aí que é preconceituoso com a música clássica, pensa só uma coisa, imagine as trilhas sonoras de filmes clássicos e até mesmo filmes de super-heróis ou filmes de suspense, não fossem a música clássica, não teria o mesmo efeito, concorda, Rafael? A música, né, ela tem o poder de gerar emoção, né? Até existe um filme, não lembro o nome agora, mas que é um filme que ele não tem trilha sonora. E é uma coisa muito estranha de você assistir, cara. É um filme muito estranho. Eu não lembro o nome agora do filme, mas é uma coisa estranha de você ver. Você assiste e fala, cara, mas não tem música. Você fica agoniado querendo música ali e não tem, sabe? Então a música, principalmente nos filmes, né, é o que traz a emoção. É o que eu falo, por exemplo, para os meus clientes, né? Aí você, não vou colocar música, não. Eu falo, pô, mas o momento mais importante da sua vida, seu casamento, você não quer uma emoção, né? A música é que vai trazer isso. Não, sem dúvida nenhuma. A trilha sonora da nossa vida é muito importante. Sim. Além dos nossos programas de entrevista aqui, você que já está conosco sabe, nós temos alguns vídeos, Rafael, que a gente coloca, que eu comento a respeito da música em diversos setores, nas mais variadas vertentes, né? Uma delas, eu falei, a música no cinema, a música no teatro, o quanto ela tem de impacto nessa situação, ou seja, repito, você não teria o mesmo susto num filme de suspense não houvesse a trilha sonora, né? Assim como você está observando desse filme que você assistiu, enfim. Então, e eu estou falando justamente da música clássica, porque a música clássica, ou pelo menos a variação, né, da música clássica no cinema, é o que causa isso. É difícil você assistir a um filme para que cause esse impacto, que não sejam músicas clássicas, ou com instrumentos da música clássica. Estou errado ou não estou errado? É isso mesmo. Então é o que eu falo, não tenha preconceito não, a gente precisa cuidar de tudo e de todos. Rafael, particularidades, curiosidades desse meio em que você está desde então, tem algo muito interessante assim que você nessa sua jornada tenha passado, algum casamento, alguma coisa engraçada, o que aconteceu que você tem para contar? Você, Rafael, tem história para contar? Tem bastante coisa. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim, mas uma história assim que me marcou bastante, né? Um dia eu estava em casa e aí o telefone tocou. Alô, o Rafael, uma voz meio rouca assim. Eu falei, tudo bem, aqui é o João Carlos Martins. Achei que era um amigo brincando, né? Mas quem? É o maestro João Carlos. João Carlos? Aí demorei um pouquinho, né? Porque eu estive tocando na Ilha Bela, fiz um concerto, aí passaram o seu contato, não sei o quê, queria te convidar para você vir aqui em casa pra gente conversar, que eu quero que você tenha um projeto junto comigo, que não sei o que lá. Aí você fica no telefone e fala, esse cara tá querendo comigo, cara? Quem sou eu pra esse cara me ligar, né? E foi uma coisa que marcou bastante, assim, esse primeiro contato com o maestro, assim, foi muito legal, cara, muito legal, porque até então eu só conhecia ele de televisão, né, enfim, de grandes concertos e tal. E aí, de repente, o cara te liga no seu celular, querendo que você vá na casa dele e almoçar com ele. E aí fui e tal, eu fui no apartamento dele em São Paulo, coisa fantástica, um cara super simples, super de boa, assim. Ele tem uma história fantástica de superação, de vida, eu acho que ele é o concurso quando a gente vai falar a respeito de alguém em termos de força, de vontade, de crescimento. Se você não conhece a história de João Carlos, procura saber, porque vale muito a pena. E aí eu tive esse contato, ficamos uns 2 anos mais ou menos em contato, foi bem legal, um aprendizado e tanto também.
Até agora, no final do ano passado, ele teve aqui, também me ligou, eu vou estar na Barra do Saí, isso aqui, vem pra cá pra gente conversar e tal. E é um cara super acessível, super de boa, assim, bem diferente do que as pessoas imaginam, né? Enfim, é um cara muito, muito legal, cara. Foi uma experiência muito, muito bacana, assim, ter esse contato com ele, né? Um cara super humilde, super acessível, enfim, e ligado demais na causa social, né? E veja só, né? Ele mesmo ligar para você, sim, né? Ele... Diretamente. Pra você ter ideia, o cara é tão simples que o celular dele é aquele celular de tampinha, sabe? De flip ainda? De flip ainda, pequenininho, onde ele não tem nem WhatsApp. É a assessora dele que usa o WhatsApp, porque ele não sabe, ele não mexe. É isso que eu falo. Essa é a música que encanta, esse é o mundo que realmente faz toda a diferença, sabe, Rafael? E por isso que eu fico muito feliz de fazer esse programa. Fico feliz de receber pessoas como você, com história para contar, absolutamente jovem, ainda entrando na casa dos 30 anos. 31 já. Mas com uma vasta história já. Quer dizer, nós estamos falando aqui de alguém que começou aos 4 anos de idade, sim, com essa predileção por música. Claro que nascer em berço musical ajuda muito, né? Mas não fosse a sua persistência, a sua perseverança, talvez você não estivesse hoje no caminho que você está. Eu desejo a você, Rafael, muito sucesso, amigo. Obrigado. Quero que você brilhe e trilhe por esse caminho cada vez mais, porque não lhe falta competência, não lhe falta qualidade, e você, se não conhece o trabalho do Rafael, procura conhecer, porque vale muito a pena. Por isso eu agradeço muito a sua vinda aqui. Bom, é um prazer estar aqui, podendo falar para a sua audiência. Cara, aquilo que eu falei, a música muda vidas, né? Então, eu tenho isso muito ligado comigo, né? Através dos projetos, enfim, das vidas que eu, graças a Deus, consegui mudar através da música. É isso que você falou, claro, nascer em berço musical ajuda bastante, mas qualquer pessoa pode aprender qualquer instrumento que quiser, independente de idade, né? Muita gente acha, eu tô muito velho para aprender qualquer instrumento musical. Não, eu tenho alunos de 80 anos e tenho alunos de 2 anos de idade, então a idade não impede, os dois tocam a mesma coisa. Então, assim, se você tem um sonho de tocar um instrumento, vai atrás, em busca, estuda, se dedica, né? A música vale a pena, a música eu digo que é o alimento da nossa alma, né? Então, justamente, acho que sem música a vida não teria graça nenhuma. É isso daí. Então, você está acompanhando aí o Papo é Música de hoje, o Rafael Tavares, que é um violinista de primeira linha. Entre em contato, os contatos dele estão aí, procure saber mais a respeito dele, você tem outras possibilidades nas redes sociais também. Rafael, grande abraço, obrigado, sucesso, irmão, tá bom? Obrigado. Sábado que vem, se Deus quiser, mais um Papo é Música aqui para a ISTV. Até lá.